Saber Direito desta semana, você vai acompanhar um conteúdo sobre direito de família. A professora Thaís Borges traz um curso sobre a mediação familiar nos dias atuais. Durante as 5 aulas, ela vai tratar das estratégias de negociação, as técnicas e o procedimento de mediação, além de falar também da moderna teoria do conflito. Assista a aula 2. Olá! Neste segundo módulo, eu convido você, caro aluno, cara aluna, a permanecer aqui comigo no estudo da mediação familiar, onde nessa aula eu vou trazer já a matéria da mediação familiar. Para tanto, eu vou fazer aqui um apanhado sobre a função histórica ali da família, da entidade familiar. Depois vou trazer já a questão do início, onde é que começou a mediação familiar, né? Vamos fazer aqui uma viagem um pouquinho no tempo com a legislação brasileira, que traz aí a previsão de toda dessa transformação da entidade familiar no decorrer dos anos. E você vai então permanecendo comigo, aprofundando o seu estudo para promover a autocomposição e a negociação assistida, aqui a mediação familiar, no âmbito dos conflitos familiares. Para início, como eu disse, vamos falar agora sobre a família e o Estado. Como que se deu essa questão de levar os conflitos familiares para que o Estado possa resolver, possa dirimir? Nem sempre foi assim. Então vamos um pouquinho aqui, lá na Roma antiga, onde nós tínhamos a figura do pater familias. Pater familias é o pai, não é? Geralmente esse pai, ele vinha ali como filho primogênito e eles tinham o culto ao fogo sagrado, que era um culto aos antepassados dessa família. Ali era uma situação onde haviam vários deuses e esse culto familiar aos antepassados, ele ia passando, né, para as outras gerações, a partir então desse filho primogênito que passava então para a geração seguinte a ser o pater familias. O pater familias, ele tinha então o dever de continuar, permanecer esse culto a esse fogo sagrado, e ele detinha em suas mãos ali o poder de vida e de morte, de forma que tudo o que acontecia dentro da família era gerido por essa figura paterna, né? Era uma figura extremamente patriarcal. A mulher, enquanto filha, saía ali do poder do pai e caminhava ali, depois do casamento, para o poder subjugado ao marido, de forma que as famílias, dentro daquele contexto, elas trabalhavam para a sua subsistência. Era o pai ali, esse pater família, que geria todas essas questões e, consequentemente, os conflitos oriundos ali daquelas relações. Temos então que, com o passar dos anos, vindo ali a figura, né, da família cristã, essa figura então dessa família gerida pelo pater familias, ela sai do cenário e entra ainda essa questão da cultura cristã, né? É uma família ainda bem arraigada a princípios religiosos, de forma que foi mudando esse cenário a partir mesmo da Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, a família, o pai, deixa então ali a entidade familiar para ir para as fábricas. E a mãe, a mulher, né, ganha o espaço do mercado de trabalho, começa aos poucos a ganhar esse espaço dentro do mercado ali de trabalho, de forma que as famílias passam a ter menos filhos
e as mulheres, então, passam também a ter essa participação, de forma que o ganho, diferente daquele tempo lá, onde as famílias trabalhavam pela sua subsistência, passam então a ir para a produção, para o mercado. E com isto, o Estado passa a, então, dirimir esses conflitos. Ele passa, então, a ser realmente a figura que vai adentrar as questões familiares para gerir esses conflitos. No Brasil, a nossa legislação aqui foi caminhando também com avanços e eu vou fazer aqui um breve apanhado aqui a partir do Código, a partir do Código Civil de 1916, onde nós tínhamos ali a figura da família ainda de forma muito tradicional. O Estado se preocupava em proteger essa família tradicional, ainda com essa figura de cunho religioso bem arraigada, e os filhos que eram advindos, né, fora desse casamento, fora dessa instituição familiar, né, que surgia necessariamente com o casamento civil e religioso, esses filhos advindos de outras relações, eles eram excluídos. Os filhos adotivos também não eram considerados filhos legítimos, existia essa diferença. De forma que isso, felizmente, né, foi mudando esse cenário dentro da nossa legislação. Em 62, nós tivemos, então, a promulgação da Lei 4.121, o Estatuto da Mulher Casada. Pelo Estatuto da Mulher Casada, ela passa, então, a ir para o mercado de trabalho sem ter que pedir a autorização do seu marido. Com esse estatuto também, após uma separação, que ainda não era o divórcio, ela tinha o direito de pedir a guarda dos filhos. Depois, em 1977, nós tivemos então a Lei 6.515, que consolidou ali a lei do divórcio, a possibilidade da dissolução do casamento. Até então não era possível, né? Uma vez que se casava, ficava a vida inteira casado, mesmo depois com o desquite. Existiam várias restrições para esse ex-casal, ou seja, eles não tinham possibilidades de casar novamente. Era uma influência mesmo da questão religiosa que permeava ali dentro do Instituto da Família. Com a Constituição Federal de 88, nós tivemos um grande avanço nesses temas, a começar pela igualdade entre homens e mulheres, e também da igualdade dos filhos, essa distinção dos filhos fora do casamento, dentro do casamento já não existia, bem como dos filhos adotivos. Filho é filho, nascido de qualquer, né, seja dentro do casamento, seja fora, já passou a ser considerado como filho e isso foi um grande avanço. Em 2002, nós tivemos então, aquela época, o novo Código Civil, que veio reforçar o que a Constituição Federal, então, estava trazendo, que era essa igualdade entre homens e mulheres, a possibilidade, então, dos filhos serem todos incluídos de uma forma igualitária e tantos outros temas que eu não vou aqui adentrar devido à exiguidade do tempo, mas que eu convido você a reforçar depois no seu estudo individual, para você ver a evolução dessa legislação dentro do direito de família. Bom, então hoje, dentro do nosso contexto atual, dentro do nosso cenário, podemos dizer que convivemos com diversos tipos de família. A família já não é mais aquela figura onde tem pai, o homem, a mulher e os filhos. Nós temos ali várias figuras
de famílias que foram ganhando espaço, né, dentro desse cenário que nós estamos falando, e ao bater nas portas do judiciário, ele teve então que ir igualando esses direitos para fazer justiça, para dar efetivamente uma resposta aos jurisdicionados. Dentro dessas configurações, eu vou trazer algumas aqui para vocês entenderem quantos tipos de família nós lidamos hoje. Nós temos uma família díade, que é um casal sem filhos, temos uma família aí nuclear ou simples, que é o casal com um filho apenas, famílias alargadas ou extensas, isso que a gente traz aqui como um casal com 2 filhos ou mais, famílias recompostas ou binucleares, que são as famílias onde um ou ambos, né, ali daquela relação, o casal tem filhos de outros relacionamentos, família monoparental, que é aquela composta por qualquer um dos pais e sua prole, a família grávida, quando há, né, uma gestação, a família homoafetiva, que é composta então por um casal homossexual, a família condependente, no caso com pessoas deficientes, a família adotiva, logicamente aquela que tem filhos que foram ali, que nasceram ali naquele contexto da adoção, né? E a família múltipla, onde nós temos a figura dos agregados. Podemos ver então que essa diversidade familiar é uma realidade que precisa ser respeitada e que naturalmente convivemos todos os dias e que, por ser divergente, cada uma com o seu contexto, vai ter ali questões também de conflitos que irão, né, ser levadas ali a uma gestão, seja pelo âmbito judicial ou pelo âmbito extrajudicial. Agora, nós vamos começar a falar sobre a mediação familiar, o tema principal dessa aula. Vou trazer aqui para você um conceito dessa mediação, como que surgiu a mediação familiar no mundo, né? Pelo menos nós temos notícia de profissionais que já atuavam nessa área, e principalmente sobre a importância da mediação familiar no contexto da resolução dos conflitos familiares. Bom, dentro desse conceito, é importante dizer que o nosso Código de Processo Civil estimula a mediação familiar. Nós temos hoje a questão de que todos aqueles que fazem parte desse sistema, tanto dentro do Poder Judiciário como fora dele, os advogados e todos aqueles que operam dentro do direito, devem ser entusiastas, pessoas que incentivam a autocomposição. Dentro do contexto familiar, a mediação, então, ela tem é como se ela estivesse ali extremamente adequada. Inicialmente falávamos de métodos alternativos, depois mudaram para métodos adequados, exatamente porque a mediação, percebendo e vislumbrando a questão de que os elos, o afeto, as relações, elas são perenes, elas permanecem ao longo do tempo, nada melhor do que tratar essa relação de uma maneira mais eficiente, mais adequada, dando abertura para as pessoas participarem da construção desse contexto, uma vez que elas vão carregar aí para sempre esse elo familiar. Aqui a intenção é proteger o elo familiar. Vou ler para você aqui um conceito de mediação de família que eu acho bem interessante. A mediação de família pode ser definida como um processo autocompositivo, segundo o qual as partes em disputa são auxiliadas por um terceiro neutro ao conflito ou um painel de pessoas. É importante lembrar que há a possibilidade de você ter pessoas de outras disciplinas, psicólogos,
assistentes sociais compondo esses profissionais da mediação, sem interesse na causa, portanto neutro, né, para auxiliá-las a chegar a uma composição dentro de conflitos característicos de dinâmicas familiares e assim estabilizarem de forma mais eficiente o sistema familiar. Portanto, a mediação familiar ela tem como objetivo essa estabilização da família. Ela busca construir acordos pautados nos reais interesses, não só, né, na questão daquilo que aparentemente as pessoas querem, mas naquilo que de fato é necessário para estabilizar esse sistema, para proteger os filhos, para proteger as relações, de forma que, a partir da mediação, as pessoas podem ter, além da oportunidade da fala, da escuta, de uma retratação, construir juntas cenários, construir juntas propostas que atendam aos interesses reais de todos e não somente de um ou de outro. Como eu disse também, a mediação familiar, ela tem o objetivo de preservar esses vínculos familiares. Hoje, o afeto ele é visto como um bem jurídico que deve ser preservado. Dentro da relação da família, ele precisa ser preservado para dar segurança a essa estabilidade familiar que é tão procurada, que é tão desejada por todos. No âmbito de atuação do mediador de família, nós temos aqui, enquanto profissional que opta, né, por ser também um mediador, como eu disse, isso não é um papel que ele é restrito aos advogados, mas também pode ser trabalhado com psicólogos, com assistentes sociais. A mediação ela tem esse caráter interdisciplinar, multidisciplinar. Então, ele pode estar apto aqui, né, e ele está, se estiver sempre aprofundando o seu conhecimento no estudo da mediação e de tudo aquilo que engloba esse desenvolvimento do sistema familiar, dentro do divórcio, nas ações de alimentos, questão de guarda de filhos, em processos de interdição, na área das sucessões. A mediação ela é muito bem-vinda nos inventários e os demais processos que envolvem as relações familiares. Os locais para a prática da mediação de família, você pode se perguntar, será que está restrito ao Poder Judiciário? Não. Até é um incentivo hoje, há um grande incentivo hoje para que as partes, as pessoas que estão envolvidas dentro de um conflito familiar, busquem outros meios dentro desse contexto, fora do Poder Judiciário, em lugares neutros. Então, nós temos as opções aí da mediação de família dentro de clínicas, de programas comunitários, ONGs e nas câmaras mesmo de mediação extrajudicial. Hoje nós temos também a figura ali da mediação pré-processual, muito difundida em vários tribunais, onde eu tenho atuação no Tribunal de Justiça de Goiás, vemos ali uma crescente dentro da procura desse processo ali de mediação pré-processual, ou seja, nós não temos um processo ainda, nós temos ali um momento, uma oportunidade para que as partes, em conjunto com seus advogados e auxiliadas pela figura do mediador, encontrem uma resolução para os conflitos que, né, as trouxeram até ali e a partir desse acordo ele passa apenas a ser homologado pelo juiz. Bom, a mediação familiar, ela teve início, pelo menos é o que se tem notícia, em 1978, por John Haynes, o autor do livro Os Fundamentos da Mediação Familiar. Um livro que é um clássico,
que eu sugiro que você adquira, um livro extremamente didático, com uma linguagem muito fácil, de fácil leitura, e que todo aquele que tem interesse em adentrar a esse cenário da mediação de família, eu recomendo que tenha, porque ele tem um passo a passo bem interessante. John Haynes foi essa figura de mediador que começou então a levar essa proposta para o âmbito familiar. Ele já tinha uma atuação em uma outra escala dentro de conflitos empresariais e enxergou nesse caminho a oportunidade também de levar essa resolução dos conflitos dentro da proposta da autocomposição para o âmbito das famílias, para os pequenos núcleos. Para tanto, foram desenvolvidos vários estudos sobre esse sistema familiar. Nós temos uma teoria que se chama teoria sistêmica da família. Essa teoria foi difundida, ela iniciou a partir da reunião de vários pesquisadores e estudiosos no campo da psicanálise, no campo da psicologia, e ela vem aqui trazer para nós alguns pontos, alguns tópicos que demonstram ali que a família, enquanto sistema, ela precisa, para que ela esteja equilibrada, de obedecer a alguns requisitos, de modo que dentro da mediação familiar, quando estamos trabalhando todo aquele processo que aparentemente é muito simples e parece que não reverberar dentro de outros núcleos, a gente se engana. A mediação familiar, ela traz empoderamento para as pessoas. A função, a busca dela é exatamente esse equilíbrio. E aí eu trago aqui para vocês alguns tópicos sobre isso. A família, ela precisa ser um sistema aberto para influências positivas e fechado para influências negativas. Membros da família precisam ter a sua individualidade respeitadas, a sua autonomia. Isso dentro da mediação, quando nós observamos pela oportunidade da fala, percebemos essa questão do respeito para que equilibre realmente o sistema familiar. A comunicação aqui, como eu reforcei bastante na aula anterior, também precisa ter um espaço, e é tão difícil, né? Percebemos a dificuldade que as famílias têm, principalmente desse contexto de diversidade que temos hoje, de tratar a família com essa comunicação de uma forma mais estabilizada. Estamos diante de um momento onde convivemos com pessoas de várias gerações. Felizmente, as pessoas hoje têm a vida mais longeva, né? Elas estão vivendo mais e com isso nós temos várias gerações conversando e convivendo. É necessário então que essa comunicação seja equilibrada e a mediação familiar, ela propõe isso também. E aqui eu quero reforçar também com você sobre a existência desses subsistemas dentro do sistema familiar. Nós temos ali então os avós, né? Nós temos já bisavós, pessoas que com esse aumento aí do ganho de vida, né? da qualidade de vida, as pessoas então tendo essas muitas gerações, nós temos vários subsistemas e esses subsistemas têm dificuldade de conversar, têm dificuldade de encontrar esse equilíbrio. Então a mediação ela vem também como uma proposta de busca por esse equilíbrio familiar, de proposta para essa pacificação, o que consequentemente reverbera no mundo, na comunidade, na sociedade, no ambiente de trabalho como um todo. Agora, nós vamos trazer aqui alguns indicadores dessa estabilidade. Eu vou fazer um apanhado rápido, é um tema bem extenso e infelizmente a gente não tem como esgotá-lo aqui, né? Mediação familiar é um tema que você pode estar sempre refazendo o seu estudo, sempre há alguma teoria nova, algo que pode ser complementado. Mas um dos indicadores de estabilidade dessa
desse sistema familiar é que o equilíbrio emocional e a habilidade de se adaptar à mudança. Algo difícil, não é? É muito mais fácil a gente se manter em nossa zona de conforto. Então, dentro desse sistema familiar, é natural que às vezes, quando ele passa por uma mudança, por exemplo, um divórcio, uma situação onde traz esse desequilíbrio, as pessoas não se sintam aptas a se adaptar. As pessoas ficam meio perdidas ali dentro daquele sistema. Portanto, quando nós temos uma questão de ruptura, principalmente de um casamento, muitas vezes os filhos ali ficam meio perdidos dentro daquela falta daquele sistema como era antes. A mediação familiar, ela propõe que as partes busquem esse equilíbrio, que as partes também, tendo essa oportunidade de conversar, encontrem, né, ali dentro daquele contexto do divórcio, onde há o ex-marido, né, a ex-mulher, eles consigam ali alinhar, fazer um novo arranjo dentro dessa proposta. Porque eu quero me lembrar aqui, meu caro aluno, que a questão da família, nós temos duas relações aqui. Nós temos a relação de conjugalidade e nós temos a relação parental. De forma que a relação conjugal, ela pode se findar, mas a relação parental, não. Ela não se finda, ela não acaba. O pai não deixa de ser pai e a mãe não deixa de ser mãe. Então, o cuidado para que um conflito conjugal não venha trazer consequências drásticas para essa relação com os filhos. Devo lembrar que a família, ela é composta também de avós, de tios, sobrinhos, primos, e toda essa convivência, ela é muito importante para todos. Para aqueles que estão passando por um divórcio, é importante manter o elo de ligação com a família do outro, com as pessoas que são os parentes do outro lado, com os parentes, né, que, por exemplo, a gente vê muitas vezes o caso que às vezes os filhos ficam, às vezes tem ali como o lar de referência da mãe ou do pai e acabam não convivendo com os familiares do outro lado. Então, isso deve ser revisto e a mediação familiar também tem essa proposta de ajustar e dar, então, um novo olhar para essa nova formação familiar, de forma que a família não termina com o divórcio. Dentro também desses indicadores de estabilidade, eu comentei um pouquinho, mas eu vou reforçar. Está o relacionamento efetivo com todas as gerações de todos os membros da família. Eles devem estar em contato com os demais, como eu acabei de dizer. Nós precisamos priorizar esses elos porque isso faz parte da formação da criança, do adolescente. Esse ajuste, ele é importante, ele é salutar. E para tanto, a partir do diálogo, a partir da oportunidade que as pessoas têm de trazer os seus anseios dentro de um processo autocompositivo, de trazer as suas angústias, há que ser remodelado para que não se percam. Mais um ponto de estabilidade é manter esse clima de equilíbrio, não é? O conflito, como eu disse aqui desde o início, ele é inevitável. Na família, então, vemos diariamente, por inúmeras questões, dentro de todas aquelas classificações que eu trouxe na primeira aula, conflitos de relação, conflitos de informação, de interesses estruturais, de valores, todos eles passam dentro do âmbito da família. Por quê? Porque estamos convivendo com diversidades, estamos convivendo com pessoas que têm olhares diferentes, de gerações, com foco em determinados interesses que muitas vezes não convergem. Então, a importância de se buscar esse equilíbrio para dar ali um formato onde as pessoas tenham a oportunidade de viver os seus interesses, as suas vontades com autenticidade,
de forma que todos sejam respeitados. Aqui também é um outro ponto de estabilidade que eu acho interessante falar, que é de utilizar o sistema familiar como um local de crescimento, de desenvolvimento humano. Se formos parar para pensar, a maioria dos nossos aprendizados, daquilo que levamos como valores, princípios, adquirimos dentro desse seio familiar. Portanto, a importância de termos ali um local onde essa harmonia e esse diálogo seja preservado. Mas também temos que pensar que a família não pode ser um lugar de muleta emocional. Ela tem que ser um lugar onde as pessoas passam e se formam para estar prontos para a sociedade. É bem mais abrangente do que a gente imagina, não é? Quando nós tratamos de conflitos familiares dentro de um processo, nós não estamos falando apenas de direito de alimentos, nós não estamos falando apenas sobre guarda, nós não estamos falando apenas sobre questões patrimoniais, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de situações que, quando não são trabalhadas da melhor maneira, podem causar sérios prejuízos para as pessoas envolvidas e para a sociedade como um todo. O Stuart Webb, ele é o pai da advocacia colaborativa. Um advogado americano que em determinado momento percebeu que os divórcios que ele fazia, mesmo quando ele ganhava a ação, deixavam ali as pessoas em frangalhos, porque de alguma maneira as pessoas perdiam de certa forma com aquela disputa, com aquela batalha. Então ele criou a advocacia colaborativa, do qual eu tive a oportunidade de me capacitar também como mediadora. E ele traz exatamente uma frase que eu gosto muito de trazer para as minhas aulas, que ele diz que nunca viu ninguém abrir um champanhe fazendo ali um brinde de vitória por ter ganhado uma ação dentro do contexto familiar. Exatamente porque muitas vezes aquele que estava ganhando, de alguma maneira, estava perdendo. A mediação familiar, ela vem então com uma nova proposta para esse momento que é tão difícil, que é tão delicado, mas que de forma técnica, de uma maneira onde você entende que ela é um processo e que esse processo, dando a oportunidade para as pessoas negociarem os seus interesses no tempo delas, dentro desse contexto, com o olhar de um terceiro facilitador, pode sim transformar uma situação tão negativa em algo que pode ser ressignificado para esse contexto aí dos conflitos familiares. Agora, nós vamos falar sobre a mediabilidade. Será que todos os conflitos podem ser mediáveis? Todos os conflitos familiares podem passar por uma mediação? Eu digo para você que a maioria deles, né? Quando tem um conflito familiar, a maioria deles, o que acontece no dia a dia é que, por desconhecimento, as pessoas costumam buscar alguma resposta para os seus conflitos quando a situação já está de uma maneira mais, digamos, lembra lá do espiral do conflito que eu falei? Quando ele já cresceu tanto que as pessoas estão extremamente desgastadas, com muito rancor, com muita mágoa, e aí elas levam para o processo tudo isso. E torna, então, o conflito familiar em algo, muitas vezes, tão difícil de ser solucionado. Mas o que eu quero trazer para você aqui, dentro desse contexto da mediação, é que tem situações que são exceções que não podem passar por uma mediação. Situações de conflito, onde nós vimos ali a presença da violência doméstica, onde existem pessoas que são dependentes químicos,
onde também a gente vê abuso de menores. São situações que não tem como passar por uma mediação, porque, infelizmente, a gente não vai ter grandes avanços, dada a natureza dessas situações. Nesses casos, mesmo quando já há um processo, é sempre recomendado a busca por profissionais capacitados, por medidas, de repente, de proteção, medidas protetivas, que resguardem a integridade dos familiares. Portanto, a mediação não é o melhor caminho quando existe esse contexto. E quando falamos sobre essas questões de exceção, devemos lembrar então que o mediador, a pessoa que está ali recebendo as partes para iniciar uma mediação, deve estar muito atento à presença desse tipo de situação para não dar continuidade à mediação. Dar ali uma pausa ou até cancelar essas reuniões, porque de fato a mediação não é recomendada. Bom, agora nós vamos dar aqui continuidade falando um pouquinho sobre um tema bastante difundido hoje na mídia, que está sempre presente nas redes sociais, profissionais de várias áreas que falam bastante. Nós tivemos, inclusive, há pouco tempo atrás, alterações na lei. Eu estou falando aqui da alienação parental. A mediação, ela é sim indicada para os casos de alienação parental, porque a mediação, dando a oportunidade para as pessoas refletirem sobre os seus papéis, quando elas conseguem, então, entender toda essa questão sistêmica, tudo que vem a ser elaborado dentro do conceito de família e principalmente sobre a importância desse convívio aí com todos os entes, ela pode sim ajudar bastante a barrar esse tipo de comportamento. Quero lembrar a você que a alienação parental se dá naqueles casos em que a parte, geralmente o adulto, né, o pai ou a mãe, utiliza-se da sua figura para querer barrar a convivência daquela criança com o outro lado, seja falando questões que vão alienar, né, por isso a palavra alienação parental, que vão trazer para essa criança vai desfazer a figura ou materna ou paterna, né, a depender de quem está fazendo essa alienação, para tentar afastar, para tentar coibir esse convívio. A alienação parental, ela traz sérios prejuízos para a criança. E na mediação, nós temos então a possibilidade de trazer essa conscientização, de buscar então demonstrar ali para quem está cometendo alienação os prejuízos e o quanto isso reverbera no sistema familiar de forma que todos ficam prejudicados. Outro tema que também está muito em voga é o abandono afetivo. A gente ouve falar de pessoas que buscam indenizações, né? Pessoas que foram abandonadas na sua tenra idade, que não tiveram a oportunidade de crescerem dentro de um ambiente familiar estruturado. Nós temos então a presença ali do abandono afetivo, que inclusive já deu ensejo ali realmente a questões de indenização, pela falta dessa figura paterna, né? Geralmente é uma figura paterna, isso não é a regra, mas que causa grandes prejuízos. A mediação familiar pode sim auxiliar nesse processo, nessa questão de uma retratação, nessa questão da reaproximação, da oportunidade das pessoas poderem estreitarem os seus laços ou pelo menos ajustar aquilo que não ficou claro. Muitas vezes pode ter uma figura de abandono afetivo, a criança acredita que foi abandonada e muitas vezes pode ser situações que ela precisa de esclarecimentos. O filho, ele precisa dessas figuras materna e paterna também, ele precisa dessa questão da sua referência. É importante que haja essa conscientização, porque
tirar isso da criança, desfazer dessas figuras para ela, não permiti-la desenvolver completamente o seu lado emocional. Ela com certeza pode ter uma pergunta mais à frente sobre o porquê de não ter tido essa figura ali, paterna ou materna, ou enfim, claro, a depender das circunstâncias, lógico, cada um tem um contexto, mas de uma forma proposital, quando isso é feito de uma forma proposital, por irresponsabilidade, causa sim sérios prejuízos para essa criança, para esse ser humano. E a mediação pode ajudar nesse contexto. Claro, sempre é importante, porque quanto mediador nós não estamos falando de terapia, nós não estamos falando de processo terapêutico, nós estamos falando de um processo de resolução de conflitos, mas que naturalmente passando por isso, as pessoas conseguem enxergar aquilo que deve ser tratado. Por isso que o mediador ele tem que estar sempre atento para situações em que precisa ser feito um encaminhamento também a um outro profissional, a um terapeuta, né, a uma psicanálise, enfim, a atendimento da psicologia infantil. É muito importante que o mediador tenha esse olhar e os advogados também, para não correr o risco de ajuizar uma ação e, ao invés de dar o resultado que precisa ser dado, além dos seus direitos, não consiga atingir as reais necessidades daquela criança, daquele menor. Agora, nós vamos falar sobre o tema do divórcio. O que vem em mente quando nós falamos em divórcio? Geralmente a figura do divórcio ela vem associada a um momento de grande tensão, a um momento de ruptura, a um momento em que as pessoas ficam extremamente vulneráveis. Dizem que o divórcio, perto do luto, da falência, é um dos momentos mais difíceis que o ser humano atravessa. Por isso nós devemos ter, enquanto advogados, enquanto profissionais do direito, operadores, temos essa consciência de que a pessoa que está atravessando o divórcio, na maioria das vezes, ela está passando por uma situação em que o pensamento, a forma dela sentir, a forma dela viver está diferente. Ela está passando por um momento de tensão, um momento de instabilidade, porque na maioria das vezes há de se concordar que ninguém quer casar para passar pelo divórcio. É uma situação que muitas vezes foge do controle e, portanto, traz grandes prejuízos se não for gerido da melhor maneira. O divórcio, ele, como eu acabei de dizer, né, sobre essas questões de deixar as pessoas ali vulneráveis, é sempre bom reforçar que dentro desse contexto há que se ter um olhar diferente, um olhar de maior proteção para as crianças e os adolescentes, para aqueles que nada tem a ver com a situação dos pais, de conjugalidade. Devemos buscar a preservação da relação parental. Isso deve ser prioridade para aqueles que atuam no âmbito do direito de família. O divórcio, ele rompe o vínculo matrimonial. Ele não rompe o vínculo parental. As fases do divórcio. É importante trazer isso porque as fases do divórcio vão dar, para o mediador, principalmente, para aquele que está atuando como um terceiro neutro, essa fase, a depender de qual a fase as partes estão atravessando, o mediador vai ter que atuar de alguma maneira. Os advogados também. Quando as pessoas estão acabando de se separar, geralmente o conflito está muito pungente. As situações negativas estão em evidência, porque, como eu disse há pouco, as pessoas estão passando por uma mudança que reverbera na sua vida emocional, na sua vida profissional. Então, é mais difícil de você conseguir avançar dentro de um processo autocompositivo
quando as pessoas estão ali naquela primeira fase, que é a fase que é chamada de divórcio emocional. Geralmente, nessa fase, as pessoas estão desiludidas, estão ali se sentindo frustradas. Claro que, geralmente, tem sempre aquele que já está mais decidido, mas aquela pessoa que, de fato, não está interessada naquele rompimento, ela está atravessando um momento de mudança e uma mudança que fragiliza. Portanto, existem atitudes comuns nessa fase. Choro, briga, muita discussão, não é? Então, colocar essas pessoas para sentar frente a frente dentro do processo de mediação pode ser muito difícil, pode ser muito desafiador. E aí é um momento que, não tendo a paciência para tentar equilibrar essas emoções, vão lá no judiciário e ajuizam a ação do divórcio. E aí a gente vê o ápice dos conflitos dentro dessa parte do direito de família. Muitas trocas de farpas, muitas discussões, muitas atitudes que provavelmente vão ocasionar ali discussões futuras, presentes, envolver outros entes familiares, muitas ofensas, e isso gera muitos transtornos. É a parte que eu quero chamar a atenção para você, advogado, que você deve ter muita atenção nisso, para não ser ali um profissional que vai estimular esse conflito. Buscar, então, de alguma maneira, neutralizar. Não é fácil, mas a partir do que eu vou trazer aqui, depois vou falar para você do procedimento, especificamente da mediação, existem ferramentas que você, enquanto advogado, pode utilizar na sua atuação. Eu faço sempre, mesmo quando não estou atuando como mediadora. Então, sugiro a você que me acompanhe aqui para você estar sabendo como agir dentro dessa fase do divórcio. Bom, na segunda fase do divórcio, nós temos então a questão do envolvimento jurídico. Porque, naturalmente, a maioria das pessoas, por ainda não eu estar falando de algo que ainda não é tão divulgado, não propagado, né? Felizmente nós estamos avançando, dando passos aí na mediação, especialmente no âmbito familiar, mas ainda é algo que poucas pessoas sabem do acesso. E não tendo acesso, como eu disse, estão no ápice ali do conflito e acabam entrando para o âmbito jurídico. E no divórcio ali dentro do âmbito jurídico, já no contexto do processo, a gente percebe que as pessoas então alimentam maior raiva, né, mais desinteresse um pelo outro, aquela questão da descrença com o futuro. Muitas vezes as pessoas podem ficar deprimidas, porque além de ter que estarem resolvendo questões no âmbito pessoal, tem que estar ali se preparando para discutir questões processuais, questões ali que vão trazer um grande desgaste. Nessa fase, nós percebemos uma grande negociação posicional. Você se lembra quando eu falei dos interesses e que por cima dele tem as posições e que se você ficar negociando posições, geralmente você não vai avançar. Posicionamentos, quando as pessoas estão posicionadas, elas trazem um pensamento engessado de que não vão abrir mão de direitos, que elas estão cheias da razão, sedes de vingança. E quando elas estão nesse posicionamento, geralmente nós não conseguimos avançar nas negociações. Mas isso não quer dizer que você precisa ajuizar imediatamente. Você pode dar a oportunidade, por meio de uma mediação, de buscar entender os reais interesses das partes. Você precisa entender o que o seu cliente quer quando ele fala algo que você percebendo ali dentro do contexto jurídico, você vê que ele não tem direito. Quando você vê que ele está buscando algo que, de fato, você já esclareceu que não vai ter nenhum avanço, ele está posicionado. Ele está buscando atender questões que não vão levá-los a um contexto de resolução, mas talvez a uma vingança. Eu quero dizer para você e alertá-lo, você familiarista, que trabalha também nas questões de sucessão, que as pessoas, elas gostam de estar vinculadas
principalmente nesses momentos de vingança, para elas o processo pode ser um vínculo, mesmo que um vínculo de péssimo gosto, mas que ainda segura aquela situação. Por isso temos que estar atentos a esse tipo de situação, para que nós possamos, como eu falei, neutralizar esses conflitos, ao invés de ainda agigantá-los ainda mais. Bom, nós temos também a fase do divórcio econômico, que naturalmente muitas pessoas, por não estarem ali organizadas, né? A gente vê também questão, por exemplo, no Brasil é muito comum o marido e mulher fazerem parte da mesma empresa, serem sócios. E essa questão econômica, ela é muito séria, porque uma vez que as pessoas estão passando por esse tipo de problema, que envolvem a família e ainda tem toda a questão do desgaste econômico, desequilíbrio econômico, isso traz sérios prejuízos para a família inteira. Comumente, a gente vê uma queda no padrão social, no padrão econômico, a partir do divórcio. E isso, quando não bem gerido, pode ficar ainda pior. Portanto, muitas vezes a questão do judicializar imediatamente, não dar espaço para as pessoas buscarem meios alternativos, ou melhor, meios adequados de resolução do conflito, podem ainda dar maior ainda problemas para essa família. Logo, eu quero dizer a você que é preciso buscar estar atento a essas questões dessas etapas para poder dar uma boa resolução para o seu cliente. Para finalizar, eu quero falar para você que existe sim uma luz no fim do túnel. Quando passa por essas etapas e quando bem geridas, nós temos então o pós-divórcio. As pessoas ganham autonomia, conseguem perceber o direito um do outro e, se isso bem gerido pela mediação familiar, pode sim trazer uma grande transformação para todos. Agora, eu vou convidar você a participar comigo do quiz. Na Roma Antiga, quem geria os conflitos familiares? Essa pergunta para tentar entender ali o seu conhecimento histórico. A mãe, o pai, o filho primogênito ou o Estado? Temos que a resposta é a letra B. O pai, não é? O pater, a figura do pater familias. Quero que você grave bem essa figura para você entender como que era antes. Me acompanhe agora na segunda questão do quiz. Durante muito tempo, o vínculo do casamento foi indissolúvel em razão do princípio constitucional em nosso sistema, até que a Emenda Constitucional 9 aboliu o princípio da indissolubilidade do casamento, ensejando a promulgação da Lei 6.515 no ano de 1977, 1980, 1985, 1988? Não. Quem que você acha aqui? Qual ano? Nós temos a letra A, 1977. É a lei do divórcio, que já está aí com 45 anos. Vamos agora para a questão 3. A mediabilidade consiste na característica de determinado caso ser passível de encaminhamento para o processo de mediação. A mediação, tida como uma negociação facilitada por um terceiro, pode ser utilizada para resolver grande gama de questões. Todavia, nem toda questão deve ou pode ser encaminhada para a mediação. Especial atenção deve ser prestada em casos que envolvam guarda de filhos, alienação parental, dependência química, abandono afetivo. E aí, o que você acha que pode ser? Vamos lá? Dependência química. Os casos de dependência química, não, quando há presença, né, da dependência química em uma ali das partes, a mediação não é recomendada.
Encerramos agora nossa segunda aula e eu convido você a estar comigo na próxima aula, que nós vamos falar sobre o procedimento da mediação. Vou trazer para você ali o marco histórico, o marco legal, vamos falar também sobre essa evolução da mediação, vamos falar sobre as etapas e eu tenho certeza que a partir dessa aula você vai despertar para o interesse de buscar a mediação na sua atuação. Fica comigo, até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.